Em um pequeno cantinho de Minas Gerais, um lugar conhecido como Creche Gente Inocente, uma tragédia sem precedentes marcou a vida de todos que estavam lá. O que era para ser apenas mais um dia comum em outubro de 2017 se transformou em um pesadelo. As crianças da creche sofreram um ataque covarde, realizado por alguém que deveria estar lá para protegê-las. Em meio a esse caos, o heroísmo de uma professora se destacou, uma mulher que, sem hesitar, sacrificou sua própria vida para salvar a dos seus alunos. Essa é a história de heroísmo da Ellen de Abreu Silva Batista. Ela era mais do que uma professora, era mãe, esposa e uma mulher apaixonada pela educação. Aos 43 anos, trabalhava com dedicação e carinho com crianças pequenas, algumas com necessidades especiais. Ela tinha 3 filhos e em 2001 enfrentou uma tragédia pessoal quando perdeu um filho de apenas 4 anos afogado em um clube. Coincidentemente, essa era a mesma idade dos muitos alunos que ela cuidava todos os dias com tanto amor e carinho. E esse espírito protetor da Ellen foi posto à prova na manhã de 5 de outubro de 2017. Aos 50 anos, Damião era o vigia noturno da creche. Ele tinha um histórico de problemas de saúde mental. Ele havia mencionado para alguns conhecidos que ouvia vozes e sofria de delírios, acreditando que estava sendo perseguido e também sendo envenenado. Em 2014, chegou a registrar queixas no Ministério Público, alegando estar sendo ameaçado. Sua vida se dividia entre o trabalho noturno na creche como vigilante e a venda de picolés pelas ruas durante o dia. O que mais impressiona a gente é a falta de higiene e organização desse lugar. A gente vê que está completamente imundo. Aqui neste cômodo dos fundos tem fardos de açúcar e também as embalagens dos picolés. No entanto, a falta de um suporte efetivo para sua saúde mental permitiu que ele fosse deixado de lado até que fosse tarde demais. O dia 5 de outubro de 2017 deveria ser mais um dia normal de atividade na creche, mas naquela manhã, Damião chegou antes do seu turno, carregando um galão de álcool. Nada justifica o ato que vem a seguir, mas ele já havia dado sinais de que poderia fazer algo muito grave com ele e também com outras pessoas. Ele mesmo já tinha deixado claro para pessoas próximas que, se caso ele viesse a tirar a própria vida, faria isso e levaria outras pessoas com ele. Mas, infelizmente, nada foi feito. Então ele entrou no prédio sem nenhuma dificuldade. Afinal, ele era um funcionário da creche. Assim que ele entrou, ele foi para a cozinha, onde se encontravam a diretora da creche e uma funcionária preparando o lanche das crianças. Sem nenhum aviso prévio, Damião jogou álcool nas duas e no restante da cozinha e ateou fogo. Esse foi o primeiro ponto de incêndio. Depois que acendeu o fogo na cozinha, Damião foi até uma das salas onde estavam reunidas cerca de 15 a 20 crianças, todas entre 4 e 5 anos de idade, e 3 professoras, Ellen, Jéssica e Geni Oliveira. Ele entrou na sala com um galão de álcool e continuou despejando álcool pela sala de aula. Ele se posicionou próximo às crianças e ateou fogo nele mesmo e ao redor, causando pânico e desespero imediato entre as crianças e as professoras. As professoras, incluindo a Ellen, rapidamente tentaram salvar as crianças, levando para longe das chamas e em direção a uma área de fuga. Ellen, sem pensar 2 vezes, lutou contra o Damião e fez o possível para proteger as crianças. Ela retirou algumas delas do local e enfrentou as chamas para salvar as outras. Eu saí correndo para dentro do banheiro com algumas crianças que conseguiram correr. Infelizmente, nesse processo, seu corpo foi gravemente queimado, cerca de 90%. Ela ainda foi levada com vida para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Ao todo, 13 vidas se perderam, incluindo 10 crianças. Mas, se não fosse pelo ato de coragem da Ellen, a tragédia poderia ter sido ainda maior. A tragédia resultou em 13 vítimas fatais e deixou dezenas de feridos. O país inteiro se comoveu e a memória de Ellen ficou registrada na memória. No entanto, a dor daqueles que perderam seus entes queridos é incomparável. Os pais, irmãos e familiares das crianças que não sobreviveram jamais esquecerão o impacto daquele dia. O ato dela ganhou destaque e ela foi reconhecida com a Ordem Nacional do Mérito. Ô mamãe, um dia eu vou ver ela no céu? E o que a mamãe respondeu?
Ela falou que eu vou. Você acha que ela virou uma estrelinha? Não, eu acho que ela virou um anjo. Mas é curioso que em uma era onde histórias sobre criminosos ganham adaptações e grandes produções, já atos de heroísmo como o dela são raramente lembrados. Somos uma sociedade que muitas vezes se interessa mais pelo mistério e pelo drama do que pela coragem e pela bondade. Histórias de sacrifício como a da Ellie merecem ser contadas, recontadas e reconhecidas. Mas a cultura popular parece frequentemente preferir retratar vilões do que heróis da vida real. Após o incidente, algumas medidas começaram a ser adotadas. Em Minas Gerais, criou-se o Protocolo Ellen de Abreu, para aumentar a segurança nas escolas e creches. Mas a verdade é que ainda falta um investimento significativo em saúde mental. Casos como o do Damião podem ser evitados caso houver apoio adequado para quem lida com problemas psicológicos. Isso exige atenção do governo e também de nós. Ellie é uma heroína que merece ser eternamente lembrada. Ela se tornou um símbolo de coragem e amor pelo próximo. Uma prova de que, mesmo em meio à crueldade, a bondade e o altruísmo podem prevalecer. Que a sua história inspire mais pessoas a valorizar os verdadeiros heróis do nosso país. E a luta por um mundo onde o bem esteja sempre em primeiro plano. A história da Ellen não deve ser esquecida. Vamos lembrar que os verdadeiros heróis estão nas pequenas ações diárias, protegendo e cuidando do futuro. Honremos a Ellie e aqueles que, como ela, colocam o próximo acima de si mesmos. Agradeço muito a você que assistiu esse vídeo e compartilhe o máximo que puder para manter a imagem dessa heroína sempre em evidência. Espero que você tenha uma vida ótima e até a próxima.